Tá gravando? Vamos lá. Cabelo ok? E aí, pessoa do meu canal, beleza? Meu nome é Nove, você já me conhece, né? Se não me conhece, eu sou o Nove e este é o canal do Nove. Hoje o papo vai ser um pouquinho mais longo. Quem gostou da minha mandala? Olha a mandala. Mandala legal, né? Hoje esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou realmente começar a dar um start do que é um dos motivos para eu ter feito esse canal no YouTube. Hoje eu vou contar um pouco a minha jornada, tanto que isso é até pra eu deixar gravado pra mim mesmo, pra eu ver a minha continuidade, como é o meu desenvolvimento no lado mais espiritual, na questão de espiritualidade. Porque eu comecei de um lugar até onde eu tô e eu não sei realmente até onde eu posso chegar em questão de conhecimento, em questão de como entendimento espiritual, de como a vida funciona, coisa do tipo. Então, primeiro, hoje, para quem não sabe, vamos lá, eu preciso meio que categorizar alguns pontos. Hoje eu tô com 26 anos e a minha memória mais antiga que eu tenho na questão que eu entendi um lado, digamos, espiritual, um lado que tem um lado a mais, eu lembro de uma memória que eu tive com minha mãe me ensinando a rezar. Eu lembro disso uma vez quando eu estava tendo uma meditação e eu lembrei, veio essa memória na minha cabeça. Essa imagem de eu rezando e eu bem pequenininho e tal. E eu perguntei pra minha mãe depois, mãe, quantos anos eu tinha quando a senhora me ensinou a rezar a primeira vez, digamos assim. Era o Pai Nosso, no caso. E ela falou que eu tinha em torno ali de 4, 5 anos, mais ou menos. E é muito legal, porque depois que eu meditei sobre isso e veio essa memória, eu nunca mais esqueci. E eu lembro ali, ela me ensinando e eu perguntando pra ela, mãe, tipo, o que é que a gente tá fazendo? O que é rezar, sabe? Você fazer a sua primeira pergunta, o que é rezar? O que é essa crença, digamos assim? Naquela época eu não pensava assim, mas hoje eu consigo entender que era a dúvida do que é aquilo. Por que a gente fazia aquilo todo dia antes de dormir? Que minha mãe fazia eu rezar antes de dormir. E eu lembro que ela mais ou menos falou assim, é porque o papai do céu tem que rezar pra ele, pra gente ter uma vida boa, pra ele cuidar da gente e tal. E eu lembro de ter perguntado, tipo, o que é papai do céu? E ela falou, é tipo Deus, entendeu? É o que sabe de tudo. E aquilo, eu acho que ficou na minha cabeça, aquele que sabe de tudo, digamos assim. Foi a primeira vez que eu acho que eu me deparei com esse termo. E uma criança, qual é a coisa que mais tem dúvida, né, sobre o que é a vida, do que tudo como funciona. Só que a gente esquece. A gente esquece, às vezes a gente é doutrinado naquela religião meio que você nasce, a acreditar naquilo e às vezes as pessoas param de se questionar, porque às vezes a religião dela é boa, mas às vezes a forma dela ser ensinada, às vezes ela acaba fechando, limitando ali no que é, o que é a vida, o que é as perguntas, o que são as respostas. Enfim. E eu cresci, minha mãe, como na época era mais puxado pro lado católico, então eu fiz primeiro Eucaristia, fiz crisma no lado mais católico, ia pra igreja católica. E logo, só que as respostas eram muito vagas pra mim. Eu lembro de na catequese, nessas coisas, eu fazer perguntas e eu ter sempre as mesmas respostas curtas e pequenas, e eu não achava tão aceitável. Eu sempre pensava, não, tem que ser mais, não deve ser só isso. Como é que faz sentido pra gente ver aqui? Eu, tipo, com 12, 13 anos isso já. E ali, logo depois, aos 14, 15 anos mais ou menos, eu acho que quando eu mudei de cidade, eu vim morar mais perto dos meus tios, aí acabei tendo contato mais com o lado mais, digamos, cristão evangélico. Aí eu fui pra igreja evangélica, eu batizei nas águas e a mesma coisa, eu queria entender, eu queria saber o que era mais. E nessa fase da adolescência eu comecei a cair com muitos, como é que fala? Muitas restrições do que é certo e do que não é. Então assim, igual na igreja evangélica era muito aquilo, é isso e é porque, e não pergunta mais e pronto. E aqui.
E eu sempre via, às vezes, no culto, coisa do tipo, eu sempre me questionava, velho, por que Deus não fala comigo? Por que eu não consigo escutar? E eu me questionava muito, porque eu queria escutar, mas, porra, Deus, fala comigo, né, velho? Então, me ajoelhava em cama, pedia, me falava, e aí nessa fase, eu acho que eu passei por uma fase meia, assim, fiquei estressado, digamos assim, de não ter respostas para esse lado espiritual. Então, e também a hipocrisia da galera que eu via, porque eu pensava, cara, se esses são os ensinamentos, por que vocês não seguem? Eu achava muito errado como gente hipócrita. Então, aí eu meio que fiquei meio puto, saí da igreja, não fui mais e meio que deixei de lado e virei ateu. Por um bom tempo eu me considerei ateu, me deparei com esse termo ateu, pesquisando na internet, eu pesquisava, o que é? Eu não acredito em Deus. Pesquisava, eu não acredito em Deus. E aí começou a aparecer uns artigos de ateísmo e tal, e eu lia e eu falava, cara, sou eu, saca? Eu pensava, eu sou ateu, pronto. Vesti uma blusa, sou ateu agora. E fiquei um bom tempo aquilo, assim, eu não tinha resposta. Tudo que eu olhava, assim, todo mundo que acreditava em alguma coisa, eu não acreditava, digamos assim, aí era fácil, eu encontrei uma resposta rápida para mim no momento e segui minha vida, vida padrão social, a gente trabalhar, estudar, se dedicar, querer criar uma vida legal. E aí, só que depois de uma alavancagem material, conseguir sucesso em algumas coisas, depois de passar por ensino médio, faculdade, concluir, bom trabalho, bom dinheiro, boas conquistas, eu me deparei em um momento de estresse social, de estresse de novo, assim, daquelas velhas perguntas virem me voltar a perguntar, me perturbar de certa forma. O que é a vida? O que eu sou? O que vai ter depois disso? O que tem mais pra gente? Não era possível, não era todas aquelas conquistas materiais, aquela coisa social que eu tinha, tudo certinho, bonitinho, não fazia tanto sentido pra mim, eu tava estagnado de novo. E foi quando eu comecei a me estressar demais e cheguei a ter estresses exorbitantes na mente para uma pessoa de 20 e poucos anos, 22, 23, 21 anos, ali assim mais ou menos. E aí eu voltei a me questionar, tipo, o que é realmente, o que é isso que eu sinto? Eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a pesquisar de novo na internet, a internet meio que tem quase todas as respostas, pelo menos algum caminho pra alguma coisa. E comecei a buscar outras formas, aí comecei a ler muito sobre o budismo, aprendi a meditar real, verdadeiramente assim, meditar não só para tirar uma foto, uma coisa do tipo, realmente aprendi a meditar e aconselho demais a pessoas que aprendam a meditar de verdade. E comecei a olhar mais para mim, a me ver, a me olhar no espelho, eu comecei a meio que interagir comigo, a conversar comigo. E sempre me questionando, e sempre gostei muito da parte de física, astronomia. Até hoje eu me questiono muito o que é a gente, ou eu olhar para o céu e falar, cara, se eu ir reto aqui, para onde é que eu vou? Tipo, é infinito. O que é infinito, sabe? Então nunca me conformei com respostas prontas. E comecei nisso, e fui me conhecendo, fui meditando, tanto que isso eu vou contar uma história do porquê o meu nome é Nove, justamente por causa de uma meditação que eu tive. E eu comecei a escutar minha voz mais interna e comecei a ter um lado mais pro lado natural. Foi quando eu voltei aí, hoje eu não fico, nossa, eu tô agoniado, a gente tá em isolamento nesse momento. E eu quero muito ir pra cachoeira, um lugar natural, onde eu me sinto livre, onde eu sinto a paz, onde nada importa, nada material, nem celular, nem nada não importa. É só a natureza, é só aquele som da cachoeira, aquele vento batendo em você. Aquilo é maravilhoso. Então eu comecei a puxar para esse lado mais natural. E sempre achei muito massa essa parte mais do xamanismo, o que é mais ou menos. E comecei a tender mais para um lado natural. E encontrar umas respostas mais para mim. E foi quando eu recebi um convite de experimentar o chá de ayahuasca de um brother muito próximo a mim, que eu considerei muito pra caramba de verdade. Cara, é super good vibes. E aí eu não aceitei, de certa forma, assim, eu fui pesquisar, naquela época eu era muito materialista, e fui pesquisar tudo, a parte técnica, eu fui entender e tal, só que, e aí?
E aí, sabia tudo, sabia como funcionava, sabia que não era ilegal, sabia que era de uma tribo indígena, eu aprendi toda a parte técnica e bonitinha. E faltava a prática. E em determinado ponto da vida, não sei, aconteceu, eu recebi de novo o convite, eu falei, eu vou. Eu vou, e eu tive a minha experiência com a ayahuasca, onde me deu um tapão pro lado que eu precisava ver, eu sabia muita coisa, eu questionava tudo. E ele me mostrou assim, olha aqui, ó, vou te mostrar um pouco do que pode ser a vida, do que é a vida. E foi esplêndido, eu vou tirar um vídeo, vou fazer um vídeo só sobre a história dessa minha primeira experiência, que foi... É loucura, é uma experiência muito linda. E eu venho entendendo mais pra esse lado. Depois da experiência da ayahuasca, eu tive mais uma outra experiência e hoje é quem eu sou hoje aqui agora. Meio que deu pra resumir de como foi o meu processo, de como vem sendo o meu processo. Mas basicamente hoje eu tenho mais práticas, digamos, budistas, práticas mais xamânicas, entendimento do meu eu. E uma coisa que eu posso falar pra você e deixar pra mim, se um filho meu no futuro ver isso, é que não tem nada que tire a sua paz. A natureza é uma coisa maravilhosa. Literalmente a natureza cura. A gente é a natureza. Às vezes eu acho engraçado quando as pessoas se separam, falam, a natureza e eu, mas eu e a natureza, a gente é a mesma coisa. A gente é igual. A gente é igual uma plantinha, a gente é igual um cachorro, a gente é igual um elefante. A gente é igual tudo. A diferença é que a gente pensa e a gente entende, a gente consegue questionar. E às vezes eu penso assim, será que quem sabe mais? Às vezes, será que até eles sabem mais? Uma planta sabe mais? É mais velha do que a gente? Tudo é evolução. E eu venho em busca desse conhecimento e eu vou... Em cada assunto que eu acabei falando, eu vou adentrar cada vez mais em próximos vídeos. E se você quer entender mais sobre como foi alguns processos, deixa alguma pergunta aí, fala como é que o seu processo, explica para mim como é que vem sendo, se você tem um processo espiritual desenvolvido já, se você tem uma mente mais aberta para entender que às vezes a gente não pode ter a resposta para tudo. Deixa aí no comentário se você curtiu, deixa o seu joinha também. E é isso aí. Um abraço, um beijo e obrigado.